Fala pessoal, esse aqui é o Fiat Fastback Audacia, a versão de entrada desses novos modelos híbridos que a Fiat está lançando no Brasil. Como ele funciona e quais equipamentos a menos que ele tem em relação a ímpetos é o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Fiat Fastback Audace 2025 é a versão de entrada, como eu falei, do Fastback com o sistema híbrido leve. Sistema híbrido leve ou levíssimo é o carro que a gente já conhece, né, visualmente. Até nessa cor branca, até dá para a gente entender um pouco melhor da proposta dele. É mais simples em relação a ímpetos. Eu não gosto de cor branca também. Eu acho que simplifica demais o carro. E em São Paulo, os táxis usam carros de cor branca, os carros de serviço também são de cor branca. Visualmente, externamente, o que muda é o seguinte. A versão Audace ela tem rodas aro 16. Curiosamente, eu até já mandei esse questionamento para a Fiat, esse carro aqui está com roda aro 17, mas na ficha técnica, na descrição do carro exatamente, diz que a roda dele é aro 16, tá? Então, a diferença externa no Audace é essa, a roda é um aro menor, na versão ímpetos a roda é aro 17, esse aqui deveria ser 16. E aqui na traseira, o emblema escrito T200 Hybrid, que é essa referência ao sistema híbrido leve que a Fiat está colocando no Brasil e é uma primeira fase de eletrificação dos seus carros de volume. Vou abrir aqui o porta-malão, para mostrar no review para vocês. Porta-malas dele que é gigante, né? Grande vantagem em relação ao Pulse é o porta-malas. A abertura dele dá aqui acesso a um porta-malas gigante e de fácil acesso. Não tem mudanças de acabamento, né? O mesmo acabamento que você conhece no carro, não tem fechamento automático, é na mão aqui, inclusive a tampa é um pouco mais pesadona, né? Mas essa versão eu já acho sinceramente bem custo-benefício, porque ela é bem completa. Aqui ó, bancos de couro, aqui situação dele aqui de acabamento é um pouquinho melhor do que das outras versões, ele tem um courinho mínimo aqui, o resto tudo plástico, plástico, plástico mesmo. É espaçoso, tem saída de ar-condicionado ali atrás, tá? Ponto de carga. Aqui ó, o banco dele de couro, um banco que é igualzinho do Pulse, né? Um banco que é um pouco mais largo do que dos outros Fiat, não é banco elétrico, pelo menos eles escondem aqui o trilho, né? Com essa peça de acabamento. Ajuste de altura para o motorista, obviamente. E aqui mais uma vez o courinho com uma costura branca, mas é só um apliquezinho, porque o resto é tudo plástico. Aqui o detalhe é cinza. E olhando o carro aqui dentro, a outra diferença que você vai reparar é que a versão ímpetos ela tem o painel, esse painel digital ele é bem maior e esse daqui tem só 3,5 polegadas, ele é bem menorzinho. Então essa é a diferença principal, porque ele tem multimídia de 10 polegadas, ele tem um carregador de celular por indução que está ali, e esse daqui não tem a chave presencial de partida remota. Isso você vai ter na outra versão, essa daqui não tem. A chave é igual, mas você vai ter no outro até a partida remota e esse aqui você não vai ter. Aqui tá vendo o courinho de novo que aparece. Nas outras versões do Fastback ela não existe, tá vendo? Aí dá um ar um pouquinho mais refinado, ou vou até dizer melhor, menos simples para o carro. E quando a gente liga, partida é por botão. Ele não tem aquele barulhinho metálico, porque ele não tem um motor de partida, foi trocado por uma máquina elétrica, como diz a Fiat, que é um sistema de motor gerador, que é tudo integrado, e essa máquina elétrica ajuda esse carro a ser um pouquinho mais econômico. Olha o painel aqui, tá vendo? Sistema pequenininho, onde ele tem a gestão da carga do lado direito, ó, do lado direito a bateria, e do lado esquerdo o uso, né, que eu estou fazendo da energia, seja pelo motor a combustão, seja pelo motor ali elétrico. Ele só ajuda, ele não traciona as rodas, ele não impulsiona o carro de verdade, ele só ajuda um pouquinho, bem pouquinho. E aqui o painelzinho digital, como você já conhece. Meu consumo médio não foi animador, 314 km, 7,2 por litro. Achei pequenininho, aqui tem o nível de potência da turbina, né, de pressão da turbina e de potência do carro, que é legal. E aqui outras médias aqui, a autonomia restante do carro. É bem facinho, como todo Fiat aqui do lado esquerdo, que você vai fazer essa gestão. O volante aqui, o aro um pouquinho mais fino, mas tem o tamanho ideal, o volante, alguns comandos aqui.
Ele tem piloto automático, não é adaptativo, mas ele tem piloto automático, tem até o modo esportivo, que dá uma atrasada no câmbio e aí você tem um desempenho virtualmente melhor. Ele tem sistema já de correção na faixa, frenagem automática de emergência, tem até o limpadorzinho aqui que é automático, eu não liguei e ele acionou sozinho. Não tem alerta de ponto cego e ele traz a multimídia aqui com o sistema de 10 polegadas. Tá vendo aqui? Tem a câmera de ré, que é muito boa, grandona, o brasileiro ama câmera de ré grande. E aqui ele tem o ar-condicionado do tipo digital, né? E ele tem um sistema de navegação também aqui, ó. Tá vendo? O sistema de navegação próprio, que é um GPS, alguns controles do carro, que é pouca coisa, algumas configurações do carro de controle, percurso e tal, e tudo muito facinho de mexer. Apple CarPlay, Android Auto com fio e sem fio. Então, basicamente, esse aqui é o carro que você já conhece. O ar digital de uma zona só, do tipo comando automático, já tem o comando automático, ali o carregador, ó, de celular por indução, então carrega, ponto USB-C e USB e o câmbio automático. Colocar no D, sai dirigindo, sendo que ele tem sempre o freio de estacionamento eletrônico, né? Coisa que nesse segmento é muito difícil de você encontrar. Então, a parte interna do carro é exatamente essa. Agora vamos falar rapidinho do motor. Aqui está a motorização do nosso Fastback Hybrid, né? Lembrando que esse primeiro carro híbrido leve aqui da Fiat, ele faz parte de um projeto muito maior da Stellantis de oferecer carros eletrificados no Brasil, que é o projeto BioHybrid. Até 2030, a Fiat ou a Stellantis vai ter algum carro elétrico de alguma marca fabricado no Brasil. E o primeiro passo para essa eletrificação está aqui nesses carros com sistema híbrido leve. Além dele, a gente deve ter em breve Peugeot 208 e 2008 com o mesmo sistema híbrido leve. Como funciona? Motor T200, híbrido, turbo, aliás, injeção direta, geometria variável, flex. O motor não muda, não teve nenhuma calibração, não mudou o freio, não mudou o câmbio, não mudou nada, pessoal, é exatamente o mesmo motor. Mas olhando com mais calma, a gente vai vendo aqui, ó, tá vendo essa peça aqui? Essa peça aqui, ela substitui, é uma máquina elétrica que a Fiat chama, né? Ela substitui o motor de partida e o alternador em uma peça só, que tem uma polia, tá vendo a polia ali? Ver se dá para ver melhor, ó. A polia ali, que ela está inclusive ligada no virabrequim também, e ela ajuda, ó, lá embaixo, ela ajuda a reduzir o uso de potência do motor a combustão, melhorando a autonomia do carro em mais ou menos 10%, principalmente no trânsito, é mais econômico, e economizando ali também nas emissões em até 16%. Esse sistema elétrico aqui, ele é alimentado pela bateria normal, de 12 volts, bateria aqui, chumbo ácido, né, uma bateria comum, junto com uma outra bateria que fica oculta, mas nem tão oculta assim, aqui embaixo do banco, ó. Ele fica aqui embaixo. É essa bateria aqui. É uma bateria de íon de lítio. Para você ter ideia, o seu celular usa bateria de íon de lítio. Ela é bem pequenininha, 0,1 kW, ela é bem pequena, ela é só para ajudar. E ele usa um sistema de um comutador que faz a gestão dessa energia junto com o motor de forma rápida, automática e que não precisa carregar. Vantagem desse sistema é que ele é um pouquinho mais econômico. Desvantagem é que ele de fato não é um motor de tração. O motor elétrico não está conectado na roda, como no Corolla, Corolla Cross, nos híbridos plug-in. Não precisa carregar, mas também ele não é tão mais eficiente assim. Então, o motor é exatamente o T200 que você conhece, com uma leve assistência elétrica. Essa é a proposta desse carro aqui. Agora é hora da verdade, a gente vai dar uma voltinha com o Fastback Audace, versão de entrada do SUV, com o sistema híbrido leve da Fiat. Como ele funciona, é suave, é econômico de verdade. Acompanhe, não deixa de se inscrever no canal, de acompanhar as notificações aqui e de deixar o seu comentário, o seu like no vídeo. Quero que você preste atenção nos detalhes aqui e preste atenção nos ouvidos no Fastback híbrido, para a gente entender algumas diferenças aqui. Eu vou dar a partida, ó. Repare nesse comportamento, ó. Percebe que depois que eu apertei o botão, ele leva um tempinho para ligar.
E outra diferença é que ele não tem aquele barulho metálico, porque ele não tem o motor de arranque, aquele motor que gira, metálico, e liga. Ele não tem isso, porque ele usa essa nova máquina elétrica que substitui o alternador, o motor de partida, né? E isso faz ele ficar um pouquinho mais silencioso e mais suave também. Bom, câmbio automático, motor T200, que a gente já conhece. A gente andando não percebe nenhuma diferença de acréscimo de potência, porque de verdade ele não é mais potente. O motor elétrico ele tem 4 cavalos, mas ele não adiciona 4 cavalos na potência, e o motor então tem 130 cavalos e 20 kg de torque. O câmbio também, vou dar mais uma voltinha aqui, o câmbio também é o mesmo, câmbio CVT que simula trocas de marchas, né? Então o comportamento dinâmico do carro é exatamente a mesma coisa se você tem um Fastback 1.0 T200, você não vai perceber diferença. Ou do Pulse também, não vai perceber diferença nenhuma. Freio, não tem diferença. O que mais? Conjunto de suspensão, não tem diferença nenhuma. O que você vai perceber dirigindo essa versão que tem o painelzinho pequeno é que em alguns momentos você vai reparar que você acelerando o carro ele vai consumir uma bateria, ou quando você está parado ele vai consumir essa bateria adicional que ele tem de energia, e isso reduz a força usada no motor a combustão. Então basicamente essa é a diferença, ele não acrescenta, e ele também não tem, o sistema dele elétrico, ele não traciona o carro sozinho, né? Diferente de um Corolla, ou de um Corolla Cross e de um híbrido plug-in que tem motor elétrico. Esse aqui não tem motor de tração elétrico. O que movimenta o eixo aqui dianteiro continua sendo o motor T200. A diferença é que esse BSG que eu expliquei para vocês, né? Esse motor gerador que ele usa, ele ajuda um pouquinho a impulsionar o carro. É só para reduzir um pouco o consumo e melhorar um pouco as emissões. Então aqui, você dirigindo o carro, você vai sempre perceber nessas ocasiões, você nem vai perceber a entrada do motor elétrico, porque como eu comentei com vocês, é um motorzinho elétrico bem pequeno e ele nem soma cavalos, né? Ele só trabalha junto ali silenciosamente, junto com o motor a combustão. Então o desempenho do carro é o mesmo, que é bom por sinal. Eu acho o Fastback, ele é um pouquinho mais pesado, bem pouca coisa em relação ao Pulse, mas ele tem um bom desempenho e uma economia até razoável de combustível. Uma coisa que eu não curto muito no Fastback, sendo honesto com vocês, desde o lançamento eu falei isso. Eles colocaram nesse carro, para dar esse ar mais esportivo, eles colocaram nesse carro rodas com aro com perfil muito baixo de pneu, eu não gosto. Então você sente qualquer solavanco, qualquer buraquinho, se tiver um olho de gato, você sempre vai perceber o olhinho de gato quando você passar. Qualquer buraquinho mínimo, ó, esse aqui que eu vou passar, qualquer buraquinho você sente. Eu gosto de pneu maior, porque pro Brasil, olha, vou te falar que é difícil de andar aqui sem você rasgar um pneu, sem você ter um pivô estourado no fim do ano, uma bandeja detonada no fim do ano. Não é só alinhar e balancear, sempre quebra alguma coisa, porque aqui não é para amadores não. Então o motor sistema híbrido, você não vai ver diferença nenhuma no desempenho nem no comportamento do carro. Você vai ver em algumas ocasiões de parada que essa religação é muito mais suave, né? E vai controlar o nível da bateria pelo painel, que no caso desse é um painel bem pititiquinho. Bom, e aqui, só para fechar, né, o meu consumo com esse carro aqui, interessante esse ponto, né? Rodando na cidade, pessoal, ele fez essa média aqui, ó, 9 km por litro, sendo que a versão a combustão faz 8,1, então ele é bem econômico na cidade. Porém, um detalhe muito importante aqui para vocês, na estrada ele tem o mesmo consumo do que a versão Flex, exatamente o mesmo. Prova disso está aqui. Opa, aqui. Tá, rodando 330 km, que foi quase tudo estrada, que eu rodei no fim de semana com esse carro, ele fez 7,3. Então ele fez até menos, né, do que deveria ter feito. Então na cidade, minha conclusão é que é bem econômico, só na cidade. E essa versão custa R$ 151.900. Ele custa 10 mil a menos do que a versão Impetus, do que a versão mais equipada, que você vê, tem praticamente as mesmas coisas. É roda do aro maior, alguns comandos a mais e
o painel digital que eu mostrei para vocês, que é bem menor e mais simples nessa versão aqui. Sinceramente, eu já estou achando que 10 mil reais de diferença eu ficaria com essa versão, porque o motor é o mesmo, os equipamentos são praticamente os mesmos, ele tem o essencial, multimídia boa, câmera boa, o ar digital com comando automático, tem ali detalhes de condução autônoma também, são itens de segurança passiva. Eu acho que essa versão é bem interessante. E a sua? Deixa a opinião aí nos comentários, não deixa de me acompanhar aqui no canal.